Vamos seguir no nosso Devocional 2024? Hoje eu quero falar dentre os assuntos que estão no capítulo 25, 26 e 27 de Números, pontos que me chamaram a atenção. Arma secreta do inimigo. A guerra vai começar e chegou a vez de Josué. Vamos entrar então nesta meditação? Se você está conosco, se aprofundando neste devocional, coloque nos comentários aquilo que chamou a sua atenção. Eu quero saber das suas experiências também. Por exemplo, no capítulo 25 de Números, no versículo 1 e 2, aconteceu o envio de uma arma secreta do inimigo dos filhos de Israel. Sabe o quê? A prostituição. Os filhos de Israel se envolvendo com mulheres estrangeiras. Vamos ler. Está escrito assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Quer dizer, começou nas relações sexuais e se enveredou para a idolatria e culto a outros deuses. O povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal-peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sabe o que eu vejo aqui nesta palavra? Eu vejo a força que tem a promiscuidade. Hoje, nos dias que temos vivido, a pornografia, por exemplo. E não só a pornografia que destrói não só relacionamentos, mas a saúde mental de uma pessoa, como também o fato dos relacionamentos estarem completamente deturpados, falidos, os valores invertidos. Nós vemos, por exemplo, imagens no carnaval, quando você acompanha nos noticiários, as pessoas beijando todo mundo, porque ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo. As pessoas, elas não atentam para o fato de que, por exemplo, numa época como essa, é a época que mais pessoas entram nas drogas, gravidez precoce. É a época em que mais casamentos terminam, se encerram, chegam ao fim, dentre tantos outros problemas, até mesmo a criminalidade. Ou seja, nós vemos claramente que a promiscuidade, ela é uma arma do mal para destruir vidas e famílias. Mas, por outro lado, nós vemos no versículo 6, aliás, inclusive, dando continuidade a essa questão do normalizar o anormal. Foi exatamente o que Zinri ele fez. A Bíblia diz assim: eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés. Olha só, passou na frente de Moisés com a bandida. Aí diz: e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Quer dizer, normalizando o anormal. Passou ali na frente de todo mundo. Enquanto todo mundo estava abalado por causa da praga que estava se alastrando, estava ele ali, todo, entrando com aquela mulher dentro do arraial dos filhos de Israel. Muitas pessoas hoje em dia têm vivido assim. Elas normalizam o anormal. Nós vemos, por exemplo, influenciadores digitais,
pessoas que são conhecidas na mídia, quando falam de opções absurdas, decisões que são decisões que nos deixam perplexos, e as pessoas aplaudem. A gente vai nos comentários e vemos as pessoas falando: poxa, parabéns por você ter tomado essa decisão, de você vir aqui se expor, de você falar dessa maneira. Quer dizer, estão normalizando o anormal. Que triste, né? Mas, embora existam pessoas que vivem assim, que são desta forma, que agem desta maneira, normalizando o anormal, nós temos aqueles que zelam pelo que é puro, aquilo que é saudável e que tem os princípios cristãos. A palavra de Deus mostra no versículo 7 ao 9 que a decisão, a atitude que Eleazar tomou de pegar uma lança e enfiar uma lança que passou pelo ventre de Zinri e desta mulher que se chamava Cosbi, cessou a praga. Provavelmente por ter essa lança entrado no ventre dos dois ao mesmo tempo, porque provavelmente eles deviam estar tendo relação sexual. E ali, enquanto toda a congregação estava chorando, como eu falei, normalizando o anormal. Mas naquele momento não foi um assassinato, naquele momento foi uma execução. Estava se executando o pecado, porque naquele momento a praga cessou. Quando você cessa o pecado, você cessa a praga. Você diz: eu tenho vivido debaixo de uma praga na minha vida. Cesse o pecado, que a praga cessa. Tá certo? No versículo 11 e no ao 13, nós vemos que Deus, ele firma uma aliança de paz com Eleazar pela decisão que ele tomou. Vamos ler? Diz assim, no versículo 11 ao versículo 13. Vamos ver. Diz assim: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou minha ira sobre os filhos de Israel. Falei de Eleazar, quem tomou essa decisão foi Finéias, de cessar a praga, filho de Eleazar, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Olha que interessante. Deus dá a aliança dele de paz para com aqueles que têm zelo para com ele e para com aquilo que vem dele. Você quer ter uma aliança de paz? Então, tenha zelo para com Deus. Tá certo? No versículo 1 ao versículo 2, versículo 1 e 2 do capítulo 26, nós vemos Deus dando ordem para um novo censo. Foi feito um recenseamento. Esse censo que foi realizado, ele já havia determinado isso há cerca de 40 anos atrás. Por que ele pediu novamente? Porque vários morreram pelo deserto, como ele disse que aconteceria. E nos últimos versículos do capítulo 25, nós vemos Deus, ele declarando, anunciando uma campanha militar, quando ele disse que iria se iniciar uma guerra contra os moabitas e os filisteus. Então, para isso, precisava saber quantos tinham do exército prontos para a guerra. Então, houve uma reorganização do exército. No versículo 1 ao 11
do capítulo 27, nós vemos uma cena muito especial. As filhas de Zelofeade, elas vão até Moisés e elas pedem para Moisés que a herança do seu pai passasse para elas, porque naquela época passava para os homens, passava-se para os primogênitos, mas Zelofeade não havia tido filhos do sexo masculino. Então elas foram até Moisés cobrar isso. O interessante é que Deus é tão justo que ele abre precedentes. Lembre-se que quando o povo saiu do Egito, eles não tinham leis, então as leis foram sendo criadas. E obviamente que na medida que os problemas surgem, as situações surgem, o que acontece? Tem que se tomar decisões, tem que se criar outras leis. E Deus falou, é justo o que elas estão pedindo. Então, não tendo homens como descendentes, então vai se passar a herança para as mulheres. Deus é justo. No versículo 12 ao versículo 17, nós vemos o pedido de Moisés, que é profundo. Deus fala para Moisés, você não vai entrar na terra, eu vou te recolher como recolhi seu irmão Arão. Ele não pediu, Senhor, deixa eu entrar, me dá essa chance. Não, sabe o que ele pediu? Ele disse o seguinte, olha que interessante. O Senhor, autor e conservador de toda a vida, versículo 15 em diante, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Dá para entender por que Moisés, ele representava Jesus? Que da mesma maneira que Jesus disse, Senhor, não deixe que nenhum dos teus se percam. E aí ele declara que o Consolador, o Espírito Santo, seria enviado. Aqui nós vemos Moisés também dizendo, Senhor, não deixe que os seus se percam, que sejam como ovelhas que não têm pastor. Já que o Senhor vai me recolher, coloque alguém à frente, no meu lugar. E foi o que aconteceu. Josué foi o escolhido. E interessante no versículo 18 ao 23 é que ele fala que o Espírito Santo estava, o Espírito de Deus estava sobre Josué. Interessantíssimo que quando fala que o Espírito estava sobre ele, é porque toda pessoa que é cheia do Espírito de Deus, ela é sintonizada com Deus e com as coisas de Deus. Por isso Deus a guia, por isso Deus lhe dá sabedoria como ele recebeu pela imposição de mãos. Por isso Deus lhe dá destreza, Deus lhe dá ousadia, coragem, intrepidez. Deus o reveste para ser um verdadeiro líder e um verdadeiro guerreiro e, sobretudo, um vencedor. Foque em ser cheio do Espírito Santo, agradando a Deus, vivendo debaixo dos seus ensinamentos, ordenanças e orientações. E você verá que como ele foi com Josué, ele será também com você. Porque você é especial para Deus. Não esqueça de você entrar no nosso canal no YouTube, André Cageu Oficial, e se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para receber os nossos conteúdos. Vai lá, entra agora, André Cageu Oficial no YouTube. Até amanhã, continuando esse livro tão especial de números.